A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Eu creio que Deus te trouxe aqui com o propósito de falar com você, ministrar ao seu coração vida, graça, favor. Seja muito bem-vindo. Com certeza Deus quer ministrar algo da parte dele no seu coração nesse dia. Quer te ensinar princípios poderosos da sua palavra. E que seu coração esteja completamente aberto para receber. Porque se você se abrir mais e mais, com certeza mais sementes da palavra de Deus vai entrar no seu coração. E com certeza essas sementes vão produzir mais resultados. Aleluia! Poderosos na sua vida, na sua história, em nome do Senhor Jesus. Estamos juntos nessa série de mensagens durante esse ano. 365 histórias bíblicas de Gênesis a Apocalipse. E com certeza nosso coração vai ser cada dia mais incendiado, inspirado pelo Senhor acerca dessas verdades tão poderosas da palavra de Deus. Amém? Gostaria de orar, pedir para que o Espírito Santo possa falar, ministrar aos nossos corações com graça e com favor. É isso que nós precisamos. Pai, nós voltamos nosso coração para o Senhor nessa hora, porque sabemos que é o Senhor que fala conosco, o Senhor é que ministra aos nossos corações. Nós sabemos que a tua palavra não volta vazia, antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi liberada. E hoje a palavra viva será liberada nos nossos corações. Senhor, que teu Espírito Santo tenha liberdade de mover em cada coração. Que ouvir essa mensagem possa ser transformado, possa ser tocado, possa ser impactado pela tua palavra em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se você crê, diga amém. E hoje nós chegamos na história da Torre de Babel. Ali onde Deus confundiu as línguas. Lá em Gênesis capítulo 11. Vamos ler essa história. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Então, uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviam-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. De Sarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então, aqui foi o início das muitas línguas existentes no mundo hoje. Então, aqui é a origem de tudo aqui. E Deus confundiu as línguas dos homens para que eles não edificassem uma cidade e uma torre, não é? E que não construísse essa torre que chegasse até aos céus, né? E edificasse essa cidade, lembrando que o objetivo do Senhor que Deus deu a Adão era que Adão crescesse, multiplicasse. Depois falou isso com Noé, para que ele crescesse, multiplicasse e com certeza se espalhasse, enchesse toda a terra. E agora aqui eles se uniram para não serem espalhados. Eles se uniram para não cumprir com certeza o propósito que Deus tinha para o homem. E aqui nós vemos princípios espirituais muito poderosos. Primeiro deles, vemos que um povo unido, com certeza, tem uma mesma linguagem, uma mesma maneira de falar. Então, veja que a unidade do falar é, na verdade, a prova de um coração que é o mesmo. Então, quando eu falo e outro fala a mesma coisa, significa que o nosso coração está conectado um ao outro.
Por quê? Porque a Bíblia diz que a nossa boca fala do que está cheio o quê? O nosso coração. Então, o nosso falar é fruto daquilo que está no nosso coração. Onde há unidade de coração, há unidade de falar. Por isso que essa unidade no falar é muito importante. Porque a unidade do falar revela também o mesmo coração. E quando há o mesmo coração, a mesma disposição mental, o mesmo parecer, então coisas extraordinárias acontecem. Entende? Então veja, uma família que fala a mesma coisa é uma família que está unida, que está com o mesmo coração. Uma igreja que fala a mesma coisa, ela está unida, ela está com o mesmo coração. Talvez você vai encontrar alguém da sua igreja em algum lugar e você vai ver que ela vai estar falando a mesma coisa que você fala. Isso por quê? Porque há uma unidade. Então essa unidade precisa haver em qualquer lugar para que haja crescimento, para que haja multiplicação, para que haja avanço. Então a sua casa tem que ter o mesmo falar. Então famílias unidas falam a mesma coisa. Igrejas unidas falam as mesmas coisas. As empresas que estão ali com seus funcionários, com o coração ali, com certeza vão falar as mesmas coisas que ali o patrão, né, o dono da empresa está falando. Veja, o falar, na verdade, em unidade, na verdade mostra o quê? O coração unido. Então, se você quer ver o avanço da sua família, o avanço da sua igreja, você tem que orar para que Deus dê a vocês um só coração. Porque o fruto de um só coração é o mesmo falar. E o mesmo falar vai produzir resultados extraordinários. Em todas as áreas, em qualquer área da vida. Onde houver um mesmo coração, vai ter o mesmo falar. Onde há o mesmo falar, existe uma direção que estão seguindo. A mesma direção. Isso há uma força muito poderosa e com certeza milagres e coisas grandes vão acontecer. E olha, nesse caso, essa unidade aqui estava para o mal. Até coisas aí humanas vão acontecer. Onde há unidade de coração. Concorda comigo? Agora, nós estamos falando das coisas dos céus. Nós estamos falando dos milagres de Deus. Então, nós estamos falando da unidade espiritual que Deus mesmo traz a nós. Mas, infelizmente, essa unidade aqui, de Gênesis 11, nos fala de um propósito maligno. Eles se uniram ali com um líder chamado Nimrod. Olha o que a palavra de Deus diz sobre ele. Gênesis 10, versículo 8. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Agora, essa palavra Nimrod, ou esse nome Nimrod, significa rebelião. E a Bíblia diz que ele era caçador diante do Senhor. Essa palavra diante do Senhor, na verdade, significa em oposição ao Senhor, contra o Senhor. Então Nimrod se levantou contra o Senhor, ok? Para se posicionar contra o Senhor. É como se essa expressão é como se ele se levantasse, como levantar a cabeça. Você viu antes daqueles lutadores lutarem uma luta de boxe, por exemplo, eles se encaram, eles levantam a cabeça. Então eles estão um contra o outro, não é verdade? Então Nimrod é essa figura que está indo contra Deus, se rebelando contra Deus. E então ele consegue ganhar o coração daquela cidade, daquele povo, para estabelecer então ali uma cidade e construir uma torre. Então havia uma unidade muito forte entre eles, contra Deus, uma rebelião contra Deus. E você vê que eles começaram a edificar uma torre com tijolos. E nós sabemos que tijolos é algo humano, é algo natural. Na Bíblia, edificar com tijolos significa, então, edificar na força humana, é uma edificação humana. Não é? Você sabe que o homem foi criado do pó da terra. Lá no Egito, por exemplo, eles estavam escravos e faziam o quê? Tijolos. No reino que está por vir do anticristo, no reinado dele, a Bíblia diz que é parte de barro, parte de ferro. Então veja, a obra humana é feita de tijolos. Então, com certeza, era uma rebelião contra Deus. Era uma força humana
contra Deus. Agora, nós sabemos que a edificação de Deus, a edificação divina, é com pedras, né? A Bíblia diz que Jesus é a pedra angular. Pedro diz que nós somos as pedras que vivem, né? Está lá em 1 Pedro 2,5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E ainda diz que a Nova Jerusalém é completamente de pedras, de vários tipos de pedras. Isso mostrando que a edificação divina não é obra humana, não é feita com tijolos, é feita com pedras. E hoje nós somos essas pedras vivas da edificação de Deus, somos casa espiritual. Isso é poderoso. Então, há poder quando nós edificamos a casa de Deus. Há poder quando nós trazemos outras pedras para ser parte desse edifício, quando ganhamos vidas para Jesus, quando nós ensinamos, estamos lapidando essa pedra para que ela se encaixe perfeitamente uma na outra. E igreja, com certeza, não é só um amontoado de pedras, mas é uma pedra que se encaixou a outra, que está vinculada uma a outra. Isso é ser igreja. Então nós estamos falando disso, dessa unidade que vai produzir casa para Deus. Não uma cidade humana, não uma obra humana. É claro, se aí fora tiver pessoas unidas no seu coração, eles vão fazer coisas humanas na força do homem. É verdade. Talvez você olhe para pessoas e fale, pastor, por que pessoas conseguem fazer isso, aquilo? Porque se elas se empenhar na força dela, ela vai conseguir fazer muitas coisas. Mas nós não podemos andar por esse caminho. Nosso caminho é andar na dependência do Senhor e deixar que Ele em nós faça, Ele em nós opere, porque no final a glória vai ser dele. E mais, ainda seremos recompensados, não só nessa terra, mas no que está por vir. Então, quando você entende que a sua edificação não é humana, mas sim espiritual, você vai viver diferente. Você vai não olhar como o mundo olha, porque o mundo apenas está procurando ali o seu benefício próprio. E aí você vai ver que a unidade desse povo aqui, contra Deus, eles se uniram para edificar uma cidade e uma torre. Então era um alvo duplo, né? E o que essa torre significa? Né? Essa torre que chegasse ao topo, os céus. Com certeza eles queriam ter experiências espirituais, porque estavam em rebeldia contra Deus. E eles queriam ter as suas experiências com entidades, com seres demoníacos. Porque com certeza aqueles que se rebelam contra Deus, eles vão buscar alguma coisa. E vão buscar com certeza os próprios seres demoníacos. E o segundo alvo deles aqui não é apenas construir uma torre para que chegasse ali aos céus, eles tivessem então contato com essas entidades malignas. Mas o outro alvo deles era para que o nome deles se tornasse célebre. O que significa isso? Eles queriam o aplauso, eles queriam o reconhecimento, eles queriam ser aplaudidos por outros. Então o mundo corre para que seja reconhecido. O homem faz para ser aplaudido. A tendência humana e natural é apenas fazer para ser reconhecido. E isso se torna o combustível deles. Então, se eles estão recebendo um aplauso, então eles são motivados. Mas se parar os aplausos, então eles param. Por quê? Porque o alvo é ser reconhecido. O alvo é ser aplaudido. Meus irmãos, deixa eu te dizer. Não faça nada para ser reconhecido por homens. Faça para ser reconhecido por Deus. Porque o máximo que o homem pode dar é um aplauso. Ah, você é demais. Olha, você é fora do sério. Você é especial. Você é fora do comum. Isso é que o homem pode fazer. Mas o que Deus pode fazer vai muito além do que essa terra. Deus pode lá dizer, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e sobre o muito eu vou te colocar. Lá vai ter uma surpresa no céu. Pessoas que você nunca viu, que nunca foi reconhecido aqui, que nunca teve o seu nome em algum lugar, sendo aplaudido, mas lá diante de Deus vai ser lembrado. Enquanto outros aqui
que estão sendo reconhecidos, aplaudidos, lembrados, né, ovacionados, vão ser esquecidos ali. Porque Deus olha a edificação das pedras vivas. O que Deus se importa é quando você faz e ninguém vê, quando você ora por alguém, quando você ajuda alguém, quando você estende a mão, quando você ensina, quando você leva pessoas para Cristo. Deus está vendo. Você está fazendo parte da edificação. Isso que agrada o coração de Deus. Sabe, essa é a edificação que glorifica o nome do Senhor. É a edificação da igreja, dos irmãos, do estar junto uns com os outros. Talvez você não está tendo o seu nome reconhecido ou aplaudido. Talvez você não tenha um nome de sucesso. Um nome que aqui nesse mundo abre portas humanas. Mas você tem um nome conhecido lá nos céus. Aleluia! E com certeza o nome que está acima de todo nome abre portas espirituais para você. Abre caminhos para você. E naquele dia, quando Jesus voltar, ele vai chamar o seu nome e vai dizer: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Você vai ser reconhecido lá nos céus. Talvez você não é reconhecido nessa terra, mas isso não é nada comparado naquele dia quando Jesus vier para estabelecer o seu reino e você poder ser um daqueles que vai estar reinando com Cristo. Aleluia, como um vencedor, como aquele que cumpriu o propósito dele aqui na terra. Então nós não estamos aqui para ter o nosso nome reconhecido, porque esse não é o propósito. Se vier a ser, ok. Se você vier a ser reconhecido, amém. Deus pode fazer isso. Entende? Claro que Deus pode, mas deixa Deus fazer. Não fica procurando, correndo atrás disso. E nem pense que, porque você não tem isso, você não tem seguidores, você não tem isso, aquilo outro. Sabe, você não é reconhecido. Sabe, você não é importante. Não, o seu valor não é baseado no que as pessoas pensam a seu respeito, mas aquilo que Deus pensa a seu respeito. Porque Deus é que te vê, né? Deus é que sabe aquilo que está fazendo na sua vida e através de você. Entende? Então é muito importante que você não busque essas coisas lá fora. O povo contra Deus, eles buscam de fato todo o reconhecimento, ter um nome celebrado, não é? Aplaudido, mas nós não, irmãos. Nós estamos aqui apenas para servir ao Senhor e deixar que Ele faça a obra que Ele tem que fazer nas nossas vidas. Sabe o que você deveria orar sempre? É: Senhor, faz a tua vontade. Sabe quando você não sabe nem o que orar, o que pedir? Apenas diga: Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Sabe, que o Senhor possa cumprir os teus planos na minha vida. Porque eu sei que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E aí você vai começar a ver Deus fazendo e Deus movendo. E para cada um Deus tem uma história. Para cada um Deus tem um plano. Para cada um Deus vai colocar numa certa posição. Entende? Até mesmo a Bíblia ensina que nem todos são olhos, nem todos são ouvidos, nem todos são as mãos, os pés, não. Cada um tem a sua função no corpo. E eu creio que em nome de Jesus, se você manter seu coração no Senhor, voltado para Ele, você vai cumprir o propósito dEle. E naquele dia você vai ser reconhecido. Amém, Natan? Que faça a vontade do Senhor, né? Que cumpra os planos dEle nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Essa é a vontade de Deus para nós. Aleluia! Então veja que o povo era um, e eles tinham a mesma linguagem. E Deus disse: não vai haver restrição para tudo que eles intentarem fazer. Olha que coisa impressionante. Deus teve que vir intervir, porque o povo tinha uma só linguagem. Estavam unidos, e Deus precisou vir aqui intervir. Por quê? Porque a unidade produz coisas impressionantes. A nossa unidade aqui, numa live, produz força. O seu amém produz algo aqui, sabia? O que você diz aqui, o que você compartilha, produz unidade com o outro. Traz algo da parte de Deus. Nós estamos orando aqui toda sexta-feira com os homens. E nós oramos uns pelos outros. E depois permitimos que cada um que tiver algo no coração compartilhe. E é tão boa essa unidade porque gera uma força.
E de repente um irmão estava pensando em algo e o outro irmão, nem sabendo de nada, falou, olha, se você fizesse isso na sua empresa. E de repente falou, olha, eu tinha conversado com a minha esposa sobre isso. Deus confirmando na unidade. Deus movendo quando nós nos unimos, quando nós estamos aqui no mesmo coração, numa mesma disposição mental. Veja, a força da unidade vai produzir coisas poderosas. Com certeza os últimos 100 dias do ano passado produziu uma força maior para fazermos o que nós estamos fazendo esse ano. Que agora, ao invés de ser 100 dias, e que ia parar nos 100 dias, continuou para esse ano. E agora vai se tornar em 12 livros, para a glória de Jesus, que vai ser edificação para mais pessoas. Mais pessoas vão receber da parte de Deus, tudo porque lá atrás começou um povo unido, um querendo pregar, o outro querendo receber, o outro dizendo, pastor, continua, fala, não deixa de falar. Tudo essa unidade vai produzindo resultados. Então isso tem que ser na sua família, isso tem que ser na sua igreja, essa unidade, lembra, do falar é fruto do resultado de unidade do coração. Então ore para que a sua igreja seja unida, com o mesmo coração. Ore para que a sua família tenha o mesmo coração, porque quando tiver o mesmo coração vai ter o mesmo falar. E o mesmo falar vai apontar um caminho, e milagres vão acontecer, coisas extraordinárias vão acontecer. Não sei se vocês estão me entendendo, mas é aqui que eu quero chegar. Nós precisamos ser um povo unido, num só coração, e o mesmo coração vai produzir o mesmo falar. Lembra que um grande navio é guiado por um pequeno leme que vira para um lado ou para o outro. E à medida que ele vira para um lado ou para o outro, é que o navio vira. Então essa pequena peça que se move faz com que o barco vire. Isso é a língua. Isso é a palavra. Eu tenho dito isso, que você vai ver o que você nunca viu. Vai experimentar o que você nunca experimentou. Mas se agora você começar a dizer também, na sua casa, para os seus filhos, para a sua família, que eles vão ver o que eles nunca viram e vão experimentar o que eles nunca experimentaram, o que vai acontecer? A força vai aumentar. E quanto mais pessoas estiverem dizendo, Deus vai fazer, ou Deus, você vai ver o que você nunca viu, você vai experimentar o que você nunca experimentou, com certeza vai gerar um ambiente de fé naquilo. Ou seja, é a palavra direcionando a sua vida, a sua igreja, a sua família. Precisa haver o mesmo coração. Quando há o mesmo coração, há o mesmo falar. E quando há o mesmo falar, vocês estão caminhando para uma direção só. E uma força extraordinária da parte de Deus vem para confirmar isso. Claro, aquilo que você tem como objetivo, da parte de Deus, não na força humana. Aqueles homens tiveram força humana. E o poder humano, porque eles quiseram fazer a mesma coisa, tinham o mesmo coração, e eles então se empenharam para isso. Mas quanto mais nós, que temos o Espírito Santo em nós, que se move em nós, que traz-nos a unidade, e de repente nós estamos indo para um só caminho. Não é por acaso que você vê o tanto que o diabo quer destruir os casamentos. Já percebeu? O quanto o diabo quer trazer confusão entre o marido e a esposa, entre os pais e os filhos. Por quê? Porque sabe que família unida vai produzir um grande resultado. Por que as igrejas são atacadas colocando membros contra a liderança, liderança contra os membros? Porque onde quebra a unidade, quebra também a força. Por isso nós precisamos ter o mesmo coração. Por isso precisamos falar a mesma coisa. Porque quando estivermos falando a mesma coisa, é sinal que nós estamos tendo o quê? O mesmo coração. Aleluia. Quando as pessoas ao seu redor começar a falar a mesma coisa que você fala, é porque está vendo o quê? Conexão. Está vendo unidade. Um só coração. E isso glorifica a Deus. Que nós oremos nesses dias. Que nós possamos clamar nesses dias por igrejas unidas. Por famílias unidas. Você é um empresário, você tem funcionários, ore para que Deus dê aos seus funcionários o mesmo coração que o seu. Que eles tenham o mesmo coração para fazer com que a empresa cresça. Isso vai abençoar você e vai abençoar eles muito.
porque isso vai só dar oportunidade para crescer mais e mais, para avançar mais e mais. Então essa unidade precisa haver. Então aqui nessa história, essa cidade se tornou Babel, que significa literalmente confusão. Babel significa confusão. E foi aqui que Deus os impediu de avançar confundindo as línguas. Ou seja, sem uma mesma linguagem não há unidade. Sem unidade não há força. Então quando Deus veio para quebrar a unidade deles, tirando a mesma linguagem, eles perderam a força. Veja que a força está na unidade. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E o Espírito Santo veio e desceu sobre eles. Estavam juntos e o mover de Deus veio. Eles estavam reunidos na casa e tremeu a casa, o lugar onde estavam. Paulo e Silas estavam juntos cantando, adorando a Deus, orando, meia-noite. E ali as cadeias se quebraram. Então há uma unidade muito grande quando nós nos reunimos. Quando nós estamos juntos com outros, conectados no mesmo coração. Por isso não seja um crente solitário. Não seja um crente sozinho. Fique perto de alguém. Não viva a sua vida cristã sozinho. Não viva a sua vida cristã aqui na internet. Simplesmente. Eu gosto quando você vem aqui me ouvir. Eu acho bom ver você aqui. Porém, se é só aqui que você fica, não está certo. Você precisa de algo mais. Você precisa de alguém que vai te dar um abraço. Alguém que vai impor as mãos sobre você. Não é? A Bíblia fala sobre imposição de mãos. Quem está pondo as mãos sobre você? Entende? Numa necessidade, você precisar física mesmo. Quem vai poder te estender as mãos se você não tem com quem contar perto de você? Entende? Então, é importante que você vá para a vida da igreja. Eu sei que hoje é muito fácil você ir para ouvir um pastor, ouvir outro ali, né? Ouvir uma mensagem, ficar feliz. Ótimo, é bênção. Só que não é o suficiente. E isso não te dá tanta força como se você tivesse conectado mesmo na vida da igreja. Isso que eu estou falando é de Deus. Acredite em mim. Acredite no que eu estou te dizendo. Não viva a sua vida cristã sozinha. Viva junto com outros. E tenham ali o mesmo coração, a mesma unidade e o mesmo falar. E com certeza isso vai trazer uma força especial, uma força poderosa dentro de você. Então, o diabo, sabendo que existe essa força, então ele tenta quebrar essa unidade na família, na igreja. Por isso nós devemos posicionar no mundo espiritual. E eu quero declarar, e daqui a pouco eu vou orar por você, para que haja unidade no meio da sua casa, unidade no meio da sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Então você viu que em Babel o Senhor confundiu as línguas, mas em Pentecoste, no livro de Atos, o Espírito Santo fez com que todas aquelas pessoas do mundo inteiro pudessem entender as maravilhas de Deus. Isso é impressionante. Enquanto em Babel a confusão de línguas, ali no Pentecoste, no derramar do Espírito Santo, há uma unidade espiritual. Porque quando eles oraram em línguas, então as pessoas de todos os povos que estavam ali ao redor, eles puderam entender a mesma coisa. Eles ouviram as maravilhas de Deus. Uau! Então significa que pelo Espírito Santo nós podemos ter uma conexão, uma unidade espiritual agora e o mesmo falar. Atos 2:9 diz assim: somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que residem aqui, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas. Só que eles estavam orando em línguas, mas as línguas de outros povos que eles nem sabiam. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer isso dizer? Uau, eles estavam impressionados. Porque quando o Pentecoste veio, o derramar do Espírito Santo, eles passaram a falar em outras línguas. E eles falaram as línguas de outros povos que eles nem sabiam. E os outros povos estavam ali ouvindo e falando: o que é isso? Eles estão falando das grandezas de Deus, mas eles não sabem falar a minha língua. Por quê? Porque é pelo Espírito Santo que nós podemos ter a unidade.
é pelo agir do Espírito Santo, é que nós podemos ter o mesmo falar, ter o mesmo coração. E quando temos o mesmo coração, temos o mesmo falar. E quando temos o mesmo falar, coisas extraordinárias acontecem. Que Deus levante na sua casa um só coração. Que Deus levante na sua igreja um só coração. E aí vocês vão ver coisas extraordinárias. E aí vocês vão ver o que vocês nunca viram. E vão experimentar o que vocês nunca experimentaram. Por quê? Porque há uma unidade. Há uma unidade aqui. Aleluia. Glória a Jesus. No lugar da confusão, vem a mesma linguagem, não é? E onde há unidade, então onde não tinha ali a unidade, Deus veio estabelecer a unidade do Pentecoste. E aí, então eles passaram a ter agora a mesma linguagem. E onde há então essa mesma linguagem, há unidade, na verdade, e com certeza grandes coisas vão acontecer. Então, se nós queremos viver o que nós não vivemos ainda, experimentarmos o que nós nunca experimentamos, com certeza nós temos que nos vincular com o mesmo coração, com a nossa família, com os nossos irmãos da igreja. Você que trabalha em algum lugar, se conecte no mesmo coração, claro, com as coisas de Deus, com certeza, com outros. Isso vai trazer uma força. E essa unidade vai produzir grandes resultados. Então você pode viver sozinho se você quiser, só que você vai ser limitado. Mas se você se unir a outros, você vai alcançar coisas que você nunca alcançaria sozinho. Entende? Então é uma escolha que você faz. Ou você caminha sozinho, ou você caminha em unidade. Mas deixa eu dizer, caminhar em unidade vai ser melhor para você. Acredite em mim, vai ser melhor para você andar em unidade. Em nome do Senhor Jesus. Por isso, você que está pensando aí, talvez em divórcio, ore para que Deus mude a sua história, a história da sua casa. Talvez você está pensando em sair da igreja. Ore. Não deixe que o diabo traga confusão, mas deixe que o Espírito Santo age. Deus faça uma obra, que haja o mesmo coração, a mesma disposição mental. Eu sei que às vezes tem lugares que às vezes são difíceis de estar, mas saiba, foi Deus que te colocou ali, então deixa Deus também te tirar. Peça para que Ele te conduza. Mas se não é Deus que falando para você sair, pelo contrário, Deus está falando para você ficar, então fica. Porque Deus tem um propósito para fazer na sua vida ali naquele lugar, ainda. Entende? Então, nós precisamos entender o agir de Deus. E hoje eu falei sobre a história da Torre de Babel. Se você entrou depois, volte lá depois para ouvir o que você não ouviu. Porque com certeza esses princípios espirituais vão encher o seu coração de fé para andar em unidade. Não ande sozinho. Ande uns com os outros. Faça como Jesus. Ele não andou sozinho. Ele andou com outros. Os discípulos também não andaram sozinhos. Ele andou com outros. Jesus mesmo, ao mandar os discípulos para uma missão, ele sempre mandava um com o outro. O mínimo, né? 2 a 2. Por quê? Porque sabe da força que tem a unidade. E isso aumenta, multiplica a força. E onde há essa unidade, há milagres acontecendo. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, que bênção ter você aqui, ouvindo essa ministração. Mas eu gostaria que nós orássemos agora. E você orasse pela unidade da sua casa, orasse pela unidade da sua igreja, da sua empresa, do seu trabalho. Que haja o mesmo coração. Amém? Em tudo que formos fazer, haja o mesmo coração. E onde há o mesmo coração, então com certeza coisas extraordinárias acontecem. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Eu fico feliz quando você diz o amém, viu? Viu, Josi? Viu, Érica? Joelson? Tanta gente disse amém aqui, meu Deus do céu. Aleluia, o Braseiro. Fábio, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Ana. Aleluia. Glória a Jesus, irmãos. Que Deus possa nos trazer essa unidade espiritual. Tudo que nós
estamos plantados, amém? Senhor, nós te damos graça por estarmos aqui juntos, como família, como irmãos, para ouvir a tua palavra e sermos edificados com esses princípios espirituais tão poderosos, tão tremendos. Eu oro para que haja uma unidade na família. Eu declaro que há um só coração na família, uma só disposição mental no meio dos membros da família, dos meus irmãos, daqueles que estão nos ouvindo. Senhor, eu quebro agora qualquer obra de Satanás, trazendo divórcio, separação, discórdia, briga dentro da família. Em nome do Senhor Jesus, eu cancelo agora toda obra maligna, toda obra de Satanás, e declaramos que essa unidade não vai ser quebrada, em nome de Jesus, porque o que o Senhor ajuntou não separe o homem. E declaramos sim famílias fortalecidas, fortes no Senhor. Também declaramos uma igreja viva, uma igreja forte, uma igreja unida. Senhor, cada igreja local possa viver a unidade do Espírito, do mesmo coração, da mesma disposição mental, todos em busca de um só propósito, que é a edificação da casa do Senhor, da casa de Deus. Em nome de Jesus eu profetizo e declaro que há unidade no meio da igreja, para fluir do Espírito Santo, para fluir dos dons espirituais, para que milagres aconteçam, Pai, para que vejamos o que nós nunca vimos, experimentamos o que nós nunca experimentamos. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, quero declarar em nome de Jesus que o Teu Espírito tenha esse poder de trazer essa unidade no falar, porque é o Senhor mesmo que traz o mesmo coração e a mesma disposição mental e o mesmo parecer, em o nome do Senhor Jesus. Por isso declaramos que nós andamos em unidade e no mesmo coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração e que você possa compartilhá-la com outros. Eu tenho deixado gravado essas lives, né, essas mensagens no YouTube, até porque depois você pode facilmente encontrar essa mensagem desse dia específico, né, vai facilitar muito a vida de cada um que tem ouvido e recebido da parte de Deus através de nós. Então, se você também ainda não fez isso, se inscreva no nosso canal do YouTube. Nós estamos ali deixando as palavras que nós ministramos aqui. Vamos colocar outras a partir do mês que vem. Vamos colocar o nosso estudo de Apocalipse. Né? Ontem eu ouvi um testemunho de um pastor e ele estava me agradecendo e dizendo: pastor, eu já tinha tentado estudar o livro de Apocalipse muitas vezes, mas te ouvindo, porque eu deixei gravado numa plataforma e ele tem acesso. Ele falou: olha, como eu tenho sido alimentado e como eu tenho tido prazer em aprender sobre esse assunto. E é uma verdade. Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurados ou felizes são aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que guardam as palavras dessa profecia. Então veja, alegria para aqueles que ouvem, para aqueles que leem e para aqueles que guardam as palavras desse livro tão poderoso, o livro de Apocalipse. Então, ali no YouTube nós vamos estar colocando esse nosso material, vai ser uma grande bênção, 23 aulas que você vai poder também assistir e ser edificado em nome do Senhor Jesus. Então, nosso objetivo é plantar a palavra, semear como nós nunca semeamos. Se você não tem um livro ainda, aquilo que nós estamos ensinando aqui, então entre aí na minha bio, entre no no nosso grupo do WhatsApp, você vai receber também o nosso material, esses 12 livros que nós estamos produzindo aí ao longo desse ano, em nome do Senhor Jesus. Mês que vem vamos ter um outro livro para a glória de Jesus e assim por diante. Então, nós queremos semear a palavra. Eu conto com você, né? Você que ouve até aqui, né? Que permanece até aqui comigo, com certeza você está tendo um coração para comigo. E nós estamos juntos nesse mesmo propósito, que é levar a mensagem da edificação, do reino de Deus, da graça de Deus a outros. Em nome de Jesus, esse é o nosso coração, esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus, amém? Estamos juntos. Que Deus possa abençoá-los ricamente. Aleluia, amém. Fábio, nós estamos juntos, viu? Estamos juntos aqui. E vamos que vamos. Vamos ver o sobrenatural nesses dias.
Em nome de Jesus e até amanhã, se Deus assim permitir. Grande abraço, amo vocês.